Olá, estamos aqui de novo com o podcast do Direito Unifaema. Estou aqui com o professor Everton, meu companheiro de jornada, e hoje recebemos com muito orgulho e carinho. Também veio palestrar na nossa Semana Jurídica. Doutor, o que você está achando aqui da cidade? Já sei que você passeou hoje, jogou bola, então conta pra gente como está sendo esse aconchego. É um acolhimento com fraternidade. Eu tive aqui em 2019, um pouco antes da pandemia, ministrando uma palestra para os promotores de justiça. Em 2022 eu estive aqui dando um curso em Porto Velho e estava ansioso para poder voltar em Ariquemes por causa dessa energia, dessa fraternidade. Para ter noção, hoje me buscaram no hotel às 3 da tarde, joguei futebol até 15 para 7. Agora, quando der 11 horas da noite, vou assistir o jogo do Flamengo e do Corinthians na casa de um promotor, Otávio, extremamente fraterno. Então, eu não sei te dizer se eu estou aqui a trabalho ou se eu estou sendo acolhido por amigos. Mas eu espero que vá torcer pelo Corinthians, pelo menos. É isso que eu ia perguntar, é a preço por que lado? Você acredita que eu sou alguém que tem olhos para o futebol goiano, então saiu ali da esfera de Goiás. Eu não tenho grandes preferências, não. Eu quero que fique 6-6, 7-7. É que aqui a gente é corintiano, Nós estamos torcendo pelo Corinthians, estamos esperando também a hora do jogo. Então, a partir de agora, ele tem minha torcida por causa desse acolhimento de vocês. Muito obrigado. E, doutor, partindo mais para a área acadêmica, né? A sua formação, conte pra gente, fazendo favor. Eu tive uma formação tradicional, entrei jovem na Pontifícia Universidade Católica. Você vê, minha história se confunde com a história da PUC. Eu entro na PUC com 17 para 18 anos, formo aos 23 para 24, aos 24 eu já sou promotor de justiça. Novíssimo! No Tocantins, demorou 4 anos para abrir concurso em Goiás, 4 anos depois abriu o concurso para promotor em Goiás. Quebrando aquela regra de que um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, eu fui aprovado de novo no concurso para promotor, volto para Goiás. Vou ser professor convidado na PUC. Depois eu fui professor da pós-graduação lá, fiz graduação em filosofia, hoje eu faço doutorado em psicologia. Mas um momento marcante da minha formação acadêmica talvez seja em 2010, quando eu me submeti ao mestrado em Ciências Criminais na Universidade de Direito de Lisboa. Teve a oportunidade de estudar fora do país. Aí é como se houvesse um rompimento, né, de compreensão daquilo que a educação pode abrir de oportunidades. Para você ter noção, eu saio de Lisboa e vou passar alguns meses no Instituto Max Planck. O professor Paulo me recomendou a professora Joana Rincon, que me recebeu no Instituto Max Planck, o maior instituto de ciências criminais do mundo. Moro alguns meses em Freiburg, volto, defendo minha tese de mestrado, e ao defender eu me senti pobre. Falei, professor, poxa, eu amo o Tribunal do Júri, eu não senti que um mestrado em ciências criminais tivesse me dado múltiplas habilidades. Ele, não, mas aqui a gente estuda uma cutícula de uma unha, né? O mestrado é essa imersão no tema específico. Então ele me fez um desafio, falou, volta para o Brasil e matricula numa graduação. Eu matriculo em filosofia, em 2017 eu lanço meu primeiro livro, que é Júri e Persuasão na Tribuna. Durante 4 anos ele foi o livro mais vendido da editora Juruá, que tem 5 mil títulos. Um livro de júri que não tem um artigo de lei. Um livro... Aí eu me encontro na multidisciplinariedade. No meio da filosofia... Em 2019 eu tranco e vou ter um ano sabático, lendo 50 obras, sem internet, saio das redes sociais. Quando eu volto para a faculdade eu me apaixono pela psicologia, pego 8 disciplinas da psicologia, tanto é que eu só vou formar em filosofia agora. A paixão pela psicologia foi tão intensa, hoje para mim, eu sei que se eu perguntar para um físico as regras da vida, ele vai falar para mim que a física que soluciona, que dá o diagrama das regras de convivência. Se eu perguntar para um médico, ele vai achar que é a medicina. Se eu perguntar para um biólogo, ele vai achar que é a biologia. Para um psicólogo, tudo se resume em comportamento. Comportamento gera as consequências de comportamento, as consequências do comportamento levam ao comportamento. A minha atuação no júri, hoje, ela obedece a essa regra de análise comportamental. Então, a minha matriz de conhecimento na psicologia é análise de comportamento com compreensão do sistema de tomada de decisão. Ou seja, essas outras áreas, né, de ciências complementaram a formação jurídica, principalmente para o júri. Me tornaram rico, porque nós que convivemos no ambiente acadêmico sabemos que os alunos perderam o amor pela multidisciplinariedade. Eles chegam na faculdade e a faculdade tem medo da evasão. Então, no primeiro período, a minha época,
alguém que fez graduação há 26 anos, você entrava na faculdade, você não via matéria de direito. Você tinha o IED, sociologia, você tinha filosofia, você tinha religião, você tinha português. Se você fizer isso, você teria uma evasão de 40% no primeiro período. O que as faculdades fazem? No primeiro período, joga Pena 1, o quanto Pena 1 é complexo. Civil 1, constitucional, para alguém que é virgem de capacidade de compreensão dos dogmas. Ele não compreende o que é uma república, o que é uma lei, o que é uma doutrina. Ele tem deficiências conceituais. Então, a culpa pela decadência da acuidade da formação jurídica talvez seja do próprio sistema jurídico. O estado de Goiás tem mais universidade de direito do que toda a Europa. Vou repetir. O estado de Goiás tem mais universidade de direito do que... Quantos anos tem a Europa? O estado de Goiás tem quantos anos? Muito mais novo. Então, um pouquinho, né? O que eu estou tentando levar à compreensão é que o resgate do direito ele vai se significar em duas vertentes. Uma é a diminuição do número de universidades, a seletividade para poder ingressar no curso de direito. Sinceramente, eu dei aula na graduação durante 18 anos. E há meninos que formam na graduação sendo analfabetos funcionais. Eles conseguem ler palavras, mas eles não têm a compreensão do conteúdo do texto. Eles não têm uma compreensão crítica. E as faculdades permitem, porque a regra é manter o aluno na instituição de ensino. Então, nós estamos passando por um momento onde já tem que haver uma maior seleção para ingresso, uma maior qualidade para ingresso, e depois um maior acirramento do processo avaliativo dentro do curso. Se não, hoje no mundo nós temos, e olha que paradoxal, 1 a cada 172 pessoas no Brasil são advogados. 1 a cada 100 são bacharéis de direito. Uma vulgarização. São 52% dos bacharéis de direito do mundo são formados aqui no Brasil. Uma lei da oferta e procura. Então, você colocar no currículo que é bacharel em direito, com perdão da expressão, não fede e nem cheira em currículo algum. Então, do que nós estamos em busca hoje? Nós estamos em busca de conhecimento. Olha como o conhecimento mudou minha vida. Então, hoje, eu tenho oportunidade, eu não leciono em uma instituição de ensino, eu não leciono em pós-graduação, eu vivo de um conhecimento de multidisciplinariedade. É assim que eu transito, que eu dou minhas palestras, que eu dialogo sobre o Tribunal do Júri. Então, é esse interesse que eu queria despertar nos alunos. Hoje, a missão aqui hoje é despertar um interesse pelo conhecimento, mas um conhecimento desvencilhado da prosperidade. Não pode ser um conhecimento porque ele vai me dar 30 mil por mês. É um conhecimento pela alegria de servir a sociedade em virtude do contributo intelectual que eu tenho como pertença e que possa ser razão de transformação e contribuição. Essa é a mágica do direito. O direito, me desculpe, vocês têm irmãos engenheiros ou irmãos que constroem pontes, irmãos médicos que salvam vidas, mas o direito lida com a matéria-prima mais complexa que é o ordenamento jurídico. Nem a mais profunda depressão, nem o mais alto dos montes, nem a joia mais cara, nem a máquina mais complexa, nem esse iPhone 13. Nada tem a capacidade de reproduzir a complexidade do ser humano. E veja só, o direito se propõe, e eu fico arrepiado. Sabe por quê? Porque olha o significado do direito. O direito se propõe a dissolver os conflitos de interesses que se sobrepõem entre esses dois seres tão complexos. Nosso curso é muito maravilhoso, mas ele reivindica a multipropriedade. Você não necessariamente vai ter que ser alguém que faça 3 cursos superiores. Não, mas dentro do próprio curso de direito. Sim. Se você não entende da psicologia humana, como que você vai entender que às vezes no rompimento de uma relação é natural que o casal se machuque, mas não é machucar porque não quer dar uma atenção para o filho, mas é porque quer mostrar para o outro, olha, você me faz falta, você não poderia ter me largado. E se você não compreende, essa é a forma de comunicar, às vezes brigando por R$100 a mais ou a menos na pensão, de ofender o outro. Mas um jovem profissional vai achar que a briga é por R$100. Então, como a vara de família reivindica um profissional do direito maduro? Como o tribunal do... Você acredita que faz 8 anos que eu não falo mais do que 30 minutos no tribunal do júri?
os jurados não se permitem compreender, ou não conseguem prestar atenção também tanto? Não é isso, o problema é que eu analiso o comportamento do jurado. Há um gatilho, há um momento de epifania que é como se acendesse uma áurea no jurado. Para mim, que estudo em 2017, eu me proponho fazer o Facial Action Code System. Para você ter noção, o curso custa 4.000 euros. Sabe o que é 4.000 euros? Então, esse curso tem 100 horas de anatomia facial. É um curso Facial Action Code System, é a decodificação das compreensões das emoções, compreender as emoções pela decodificação das expressões da face. Por exemplo, nesse momento eu vejo que ela está profundamente interessada, ela balança a cabeça, ela aperta a mão, ela está inquieta pelo que eu estou falando, ela gesticula o ombro, ela tem um sorriso verdadeiro, olha lá, o sigmático. Esse sorriso aqui é o quê? Eu me agrado de te escutar. Eu sei que eu posso continuar falando, que eu não estou enfadonho. Ao mesmo tempo, você se inclina para mim. Você, quando pergunta, você gesticula com a cabeça porque você concordou com tudo que eu disse. Não houve um minuto de dissensão entre nós dois. As pessoas não sabem observar se o outro está te sentindo, se o outro não está gostando do diálogo. Hoje nós só sabemos olhar para quê? Celular. O mundo está tão desgraçado, e me perdoa o perdão da expressão, que uma inteligência artificial governa os apetites dos nossos jovens. Sim. Aquilo que eles vão desejar, aquilo que eles querem ser. E você sabia? Me perdoa, vou concluir em 30 segundos. Na China, o Instagram veicula para jovens e crianças apenas conteúdos educacionais. Só conteúdos educacionais. Comentamos sobre isso, foi ontem. Com a professora Flávia a gente estava falando sobre como isso. Como vem, né? Deferência para a professora, o exemplo de limpar a sala de aula, ajudar a mãe na cozinha, orgulho, honra, a prudência. A prudência, ela é a mãe de todas as virtudes. Estudo, xadrez, artes marciais. Epícoro, xadrez, artes marciais. E o que a China fez? Ela muda o algoritmo para o resto do mundo. No Brasil, o algoritmo é violentíssimo para incentivar duas condutas: brincadeiras e dancinhas. Então era como se eu virasse aqui agora, tá vendo que aqui está um pouco sujo? E eu pegasse aqui agora e viesse na sua testa e jogasse a sujeira. E aí você ficasse com a mancha preta e eu ficasse aqui kkk. Como se isso fosse ser interessante. Como se fazer os outros rirem, brincar, chacotar, fazer bullying, dançar. É bonito, nós fazemos parte de uma etnia onde a dança faz parte da nossa representatividade. Mas o mundo não se resume em brincadeira e danças. Né? O mundo reivindica responsabilidade, ética, moral, caráter, decência, prudência, entrega, justiça. Então, os algoritmos que impulsionam os dispositivos eletrônicos e os aplicativos que nossos jovens utilizam estão sendo a derrocada da própria formação educacional. E eu não compreendo como o ministro da Educação não consegue ver isso. Não, nós, como professores, a gente percebe como isso interfere na educação. Como um secretário de Educação municipal, estadual, não consegue ter essa sensibilidade. É lógico, a minha licenciatura em Filosofia obriga que eu curse 11 disciplinas de educação. Eu estudei educação, eu compreendo educação. Eu me submeto. A minha vida não conta desvencilhada desse binômio ensino-aprendizado. E tem cidade que o governador pega e elege como secretário de Educação um primo, um colega, um dono de um açougue. Alguém que não tenha, né, essa visão mínima. E aí o nosso Congresso vai de mal a pior. Quem é eleito lá em Goiás, quem candidatou foi a dona de um bordel. Em São Paulo era o Kid Bengala. Aí ganha um jogador de futebol, um palhaço, um artista de televisão. Eu não estou dizendo que essas pessoas não têm propriedade para exercer representatividade. Mas nós precisamos de pessoas que possam ter sobriedade para disciplinar as leis que regerão nossa nação e outros para executar essas leis. E aí um ponto sensível, um Supremo Tribunal Federal que hoje carece de atributos éticos que levem a sociedade a admirá-lo, a respeitá-lo, né? Porque as suas decisões são incoerentes, são oscilantes de acordo com os interesses, e a justiça não deveria oscilar de acordo com os interesses econômicos. E eu falaria sobre isso com você por dias, horas e... Também, viu? Que a gente vê aí, além dessas decisões, né, grandes autores que foram considerados os maiores autores, colocando coisas que não estavam em seus livros, né? Ou ao contrário do que estavam. Sabe, se você pegar qualquer uma das minhas obras,
Eu não tenho coragem de usurpar a produção intelectual de ninguém. Se você chegar aqui no fim, eu tenho 100 bibliografias que eu cito. Eu sei de onde eu tirei alguma coisa, eu sei render tributo. O Brasil não tem respeito nem à produção intelectual. As pessoas não só reproduzem reflexões sem render tributo à origem da reflexão, como elas têm coragem de prostituir a própria reflexão, colocando na boca do autor algo que ele não disse. Um momento de desonestidade intelectual. Então, assim, nós precisamos nos regovernar, e para mim, se eu fosse dono de uma faculdade, as primeiras disciplinas eu ia falar sobre moral, sobre decência, sobre ética, sobre felicidade em Spinoza. Então, eu acredito que sem uma transformação, revolução educacional, dificilmente a nação vai fazer esse rompimento. O rompimento se dá de duas formas: ou pelo amor, o nome do amor chama educação, ou pela dor, e o nome da dor chama revolução, que talvez possa ser uma realidade. Me desculpa, eu não quero entrar numa matéria política, mas talvez a nação possa estar aí há 30, 15 dias de um rompimento constitucional. Por quê? Dani, por que você está me dizendo isso? Você está prevendo o resultado das eleições? Eu sou um estudioso da história. Tem um historiador um filósofo chamado Chamfort, ele fala que os governos, às vezes, usurpam da sociedade toda sorte de benefício, maltratam seus cidadãos. Uma nação igual a nossa, onde eu pago 60% de tributação, só meu imposto de renda é 27,5%. Eu pago IPTU, eu pago IPVA, eu pago IPU. Toda vez que eu compro um produto, o que eu pago de tributo é pior do que um senhor feudal, alguém que morava num feudo, pagava há 1000 anos. Isso é uma injustiça, a tributação que nós vivemos. É o da ordem tributária. Tá. A coisa é... E agora veja só, Chamfort dizia o seguinte: tá tudo bem, eu não te dou educação, eu não te dou saúde, eu te tributo a exaustão, eu usurpo de você a felicidade. Só que há um momento, abro aspas, há um momento em que os usurpados chegam num estado tal de intolerância que os usurpados decidem usurpar os usurpadores. O nome disso chama-se revolução e rompimento. Então nós estamos num momento em que olha o que o STF faz, proíbe a prisão em segunda instância. Quem tem dinheiro não chega a uma sentença penal condenatória. Deixa eu contar uma coisa. Um advogado mediano, ele consegue enrolar um processo 20 anos. Um bom processo nunca chega ao fim. Tem advogado fazendo júri, que ele se predispõe. E olha que postura que ela, na verdade, às vezes flagela a sociedade que está lá sentada como jurado. Tem advogado que enrola um júri fazendo multiplicidade de perguntas e faz com que o processo demore 11 anos, 12, 13, que um depoimento da testemunha demore 11 horas, 12, 13, que uma instrução de um processo no júri demore 11 dias. Eu não tô cerceando o direito do exercício de defesa de um advogado, mas submeter um jurado a ficar 11 dias sentado com perguntas que o único caráter que ela tem é protelatório, não me parece ser o instrumento mais ético. Mas aí nós precisaríamos de um congresso que limita o tempo em que as perguntas são efetivadas, ou nós precisaríamos, acima de tudo, de que os próprios operadores de direito falem assim: isso aqui não pode, isso é legal, mas é imoral. Então, perceba como tudo que nós conversamos está atrelado? Sim, e aí passa pela educação. Eu, pelo menos, acredito que a professora Camila, nós nos formamos na mesma instituição de mestrado, que era um mestrado voltado ao pensamento crítico, justamente para que a linha nossa de estudo era o pensamento crítico, justamente para essa humanização. Nem tudo que é legal é moral, é ético, e aí a gente tem que fazer esse filtro, principalmente na área do júri, na justiça criminal. Para você ter noção, houve um incidente no Rio Grande do Sul, onde o Estatuto da Ordem diz que o advogado tem direito de livre trânsito durante a audiência. Então, na hora que o promotor estava falando, o colega advogado, eu tenho muito respeito pela advocacia, eu tenho muita propriedade para falar pela advocacia, porque eu tenho afeição, eu tenho um pai advogado, eu tenho um irmão advogado. Eu nunca destratei um advogado como promotor, eu já fui advogado. O advogado passou várias vezes na frente do promotor. Eu estou no meu direito, o Estatuto da Ordem me permite. Poxa, pense se vocês dois estão dialogando e eu passo na frente de... Isso é uma questão de educação.
Isso é uma questão de respeito. Mas na cabeça dele era uma técnica para levar a distração do jurado, para atrapalhar o outro orador. Há uma regra. A regra é que nós temos o direito de pensar e falar, mas nós temos o dever de respeitar o que os outros falam e pensam. E o nome disso é diálogo, é debate. Né? As pessoas acham que o diálogo se resolve hoje boicotando, fazendo o outro se calar, pedindo um cala-boca. E não é assim que nações vão se revolucionar, não é verdade? Sim. Doutor, queria que você falasse um pouco do seu livro. Salvo engano, no começo do seu livro, você o dedica à sua filha Liz. Ah, é linda, é a parte mais bonita do Mas livro. Eu tô correta? Tá correta. Ah, que bom que eu não... É porque de tudo que eu vivi na minha vida, eu tive momentos de profunda bestialidade. Para você ter noção, quando eu dava aula de pós-graduação, aula de graduação, quando eu era solteiro, tinha um salário de promotor, eu cheguei a comprar um carro conversível, uma BMW 430 e eu achava que era alguém importante porque eu tinha um relógio importante, roupas importantes e eu tive a oportunidade de ir na faculdade em 2017, um momento de rompimento, onde eu conheci Marco Aurélio, que é um imperador, Epicteto, um escravo, e Sêneca, um filósofo. Eles seguem a filosofia de Zenão, que é o estoicismo. Então, olha como eu me visto hoje, eu estou ali vendo que quase todo o auditório está de terno e gravata, vocês estão extremamente bem vestidos. Eu estou com a camiseta Hering de R$29,90, eu estou com um sapatênis e uma calça jeans. Eu não vou me tornar importante porque eu me visto de uma forma importante. Sabe, até acho que quando o palestrante vem muito equipado, quando o cacique é muito enfeitado é porque a tribo é pobre. Eu quero viver um momento em que eu vala pela minha verve, pelo meu pensamento, pela forma que eu transito. Eu quero que você importe aquilo. Eu quero que eu fale com você e você fique tão afetado no sentido de Spinoza, de afetar, de você falar assim, eu quero importar as reflexões desse senhor para dentro de mim. Então, causar impacto mesmo no pensamento da pessoa. O estoicismo e a Liz vieram no mesmo momento. A Liz nasce em 2017, eu sou afetado pelo estoicismo e eu vou percebendo que uma vida feliz, ela não está vinculada necessariamente às questões da matéria, porque se a minha felicidade está ligada ao fato de eu ter um iPhone 13, o dia que o iPhone 13 quebra a minha felicidade. Se a minha felicidade era por ter uma BMW, se eu passo por uma dificuldade econômica e perco a BMW, não, a felicidade ela é rígida quando ela se desenvolve em uma abstração do ter. A felicidade ela se desenvolve numa percepção do ser. Então hoje, a minha relação com a minha filha... Ontem eu ganhei de um comissário de bordo 12 saquinhos de balinha, porque eu contei uma história sobre a minha filha. A gente viu. E eu chorei, mas eu não gostei porque eu achei que ficaria piegas. Mostrei eu chorando no avião. Eu fui falar para ele da minha filha, eu não sei porquê, caiu uma lágrima. Falei, cara, porque quando eu trabalho e não estou com ela, talvez quando eu viajo de avião, ela entra já falando que tem essa balinha de gelatina. Ele achou tão bonito eu chorar que ele me deu um saquinho, igual ele tá para todo mundo. Na hora de eu ir embora, ele pegou um sacão, pegou 12 balinhas, me deu e falou, leva para sua filha. Eu vi no Instagram o agradecimento a ele. E quem beija a boca da minha filha adoça a minha. E eu comecei a perceber então que minha filha me trouxe esses atributos. Eu fico feliz hoje com a saúde dela, eu fico feliz de ver que ela é uma menina inteligente, que compreende as coisas, fico feliz de poder ajudar a mãe dela a poder ter conforto de criá-la, fico feliz em saber que ela estuda numa boa escola, fico feliz de estudar. Eu amo estudar. Sabe, eu prometi que não ia fazer mais nenhuma outra graduação, mas vou começar. Mas já tá. Eu quero, confesso. E porque não é possível que nós possamos ensinar se nós não estivermos imersos numa proposta de aprender. Acredita que esse ano eu fui na Uniteams, tive um diálogo igual esse que eu estou tendo contigo com o reitor. E ele falou para mim, você precisa conversar com meus professores. Nós fizemos uma oficina sobre educação com todos os professores da Uniteams. Depois nós reunimos com 1.000 alunos, 2.900 alunos da Uniteams. Os nossos professores não têm acesso a esse título. Às vezes nós colocamos para dialogar com o professor alguém que o professor não tem deferência. Ou alguém que não vai ter conteúdo para ser sensível às carências do professor na pós-modernidade. Quem você conhece que tem 50 anos e está no quarto curso superior? Quem você conhece que tem 50 anos, tem estabilidade econômica e que fala para você que quer um próximo curso superior? Então, essas pessoas que estão imersas nesse binômio, elas têm um dever de servir. E é por isso que eu estou aqui em Ariquemes. Sabe quanto que eu cobrei para estar aqui?
chuta em valores. Porque eu demorei 14 horas para chegar aqui e vou demorar 14 horas para voltar. Eu vou embora ainda. Não, eu sei que não houve uma contrapartida assim. Semana que vem eu vou eu vou em Petrolina. Sabe quanto eu cobrei? Mesmo valor. Mesmo valor. Hoje o menino falou para mim, Dani, você tem que cobrar um valor. Eu falei para ele, olha, só uma regra. A regra é que eu vá servir com alegria. Então eu não vou estar aqui amaldiçoando o fato de demorar 14 horas para sair de Goiânia para chegar em Ariquemes. Olha a alegria que eu acordei hoje. Eu saí andando pela rua procurando um esporte. Cheguei aqui agora, estou me sentindo Encontrou os alunos? Fiz 8 Reconheceram. amigos. As pessoas me pararam na rua, achei que era um assalto. Eu falei, eu deitei no chão. Você acredita não? Você acredita que aconteceu isso hoje? Eu estava andando na rua. Falei, cara, esse lugar aqui, o cara me deixou, olha, aquele ali tem uma praça, lá tem um campo de futebol. Na volta, quando eu tô andando, o cara parou um carro preto, os caras de barba, falei, esse cara com a cara ruim. Aí eu deitei no chão, joguei o celular e botei a mão na cabeça. E ele falou, uai, o que você tá fazendo? Ô promotor, doutor. Eu falei, doutor? Não vai me chamar doutor. Você me conhece? Eu peguei o celular, liguei e falei, cara, você me conhece? Ele falou, cara, você pra mim... Qual a expressão que ele utilizou? Você é o maior fenômeno que tem nessa bagaça aqui de promotor de justiça. Então, presta atenção. Você separado eram dois policiais militares separado na rua porque o cara me segue pela forma que eu trato a polícia militar. Eu dei a aula magna de todas as forças especiais de Goiânia. Eu dei a aula magna da Força Especial do Tocantins. Então, no duro, eu também estou vivendo um rompimento. Desse livro aqui, o segundo livro, O Tribuno, volta a não ter nenhum artigo de lei. E ele volta a passar por reflexões, aí respondendo sua pergunta, reflexões como inteligência visual, perceber o cenário, perceber se é hora de parar de falar, perceber se é hora de incidir numa resposta, o minimalismo, o essencialismo, como ser essencial, como vir com a camiseta básica, mas ao mesmo tempo não ser piegas, como poder, em poucas palavras, poder transmitir uma mensagem que é fundamental. Então, esse livro traz uma série de fundamentos que, e no duro, eu me sinto um plagiador, porque nenhum é meu. Aqui eu falo sobre vieses, falo sobre heurísticas, eu falo sobre a linguagem das emoções. No duro, deixa eu te contar a verdade. O fato de você ainda estar dialogando comigo é porque o seu cão emocional está sobre o seu... Você sabe que eu tenho que partir. Sim. Você sabe que a minha palestra começa agora. Mas o seu cão emocional está falando, esse podcast tá foda. Tá. Eu vou falar com ele. Ele não vai embora, não, caralho. Se deixar, vocês ficam aqui nessa noite. São 8h30. Vai entrar alguém aqui agora e vai te falar, ele tem que vir. Porque o meu momento de palestra já começou faz 10 minutos. Mas o foda é que a sua cauda emocional tá abanando. Você tá rubro, entendeu? Não, seus olhos estão espremidos. Você tá feliz, você falou, acertei no podcast. Nós dialogamos. E olha só o que me encanta. Vocês não têm um roteiro. Olha que diálogo fluido, que sensibilidade. Aqui fica uma certeza. O canal de vocês vai explodir, tá? Porque vocês têm sensibilidade para escutar e muita sensibilidade para perguntar, tá bom? Então, parabéns. A gente que agradece, a gente está tentando fazer de todo o coração, Me senti um coadjuvante nesse diálogo. Não, olha, eu acho que eu posso falar por nós dois, eu acho que depois dessa conversa a gente admira muito mais ainda, porque não só o seu trabalho, mas você como pessoa. Eu acho que foi uma das melhores conversas que eu já tive com um jurista. E vou te contar uma coisa que eu vivi hoje. Eu conversei com alguns professores da instituição. Muitos me mandaram mensagem, alguns pediram meu telefone, pediram para me ligar. Tem 2 alunos lá no futebol ali que não vão vir para cá, porque estão jogando. Normalmente esses eventos são chatos, cara. Depois eu assisto algo seu no YouTube. Eu não falei nada porque não era o ambiente em nenhum momento. Eles estavam me recebendo numa atividade esportiva. Mas se eu pudesse voltar em Ariquemes, a missão da palestra em Ariquemes seria reviver uma atmosfera. Eu falo sobre isso nesses livros. Tudo na vida depende de atmosfera. De fazer circundar, acho que são 2 grandes faculdades aqui, uma atmosfera de deferência ao conhecimento. Esse trabalho é feito igual foi feito lá no Tocantins. Primeiro, os professores são um receptáculo, para depois condicionar os alunos.
Um aluno condicionado, mas um professor não motivado, e nós sabemos que hoje o professor não vive a realidade econômica que ele gostaria de viver, ele não acha que é remunerado da forma que ele deveria ser remunerado pela excelência de trabalho com o professor, mas para além dessas deficiências de cunho econômico, nós temos que ter paixão pelo que faz. Não acabei de falar que eu vou dar uma palestra num lugar, eu não cobro nada, mas eu venho em enamoramento, eu venho vibrando. Deixa eu falar uma coisa, nesse momento agora que falta 2 minutos para eu subir naquele plenário, o cabelo do meu braço já fica uriçado, os cabelos da minha nuca que eu não tenho já ficam rígidos, e eu começo a sentir que é um momento em que eu vou poder entregar a máxima potencialidade do meu ser, sabe, que eu vou poder afetar um aluno de uma forma que ele vai falar assim, puta que pariu, por que eu não ouvi esse cara no primeiro período? E quem está no primeiro período vai falar assim, caralho, o dia que eu formar, eu quero que esse cara, esse mês, eu já recebi 22 convites de formatura, de pessoas que começaram a fazer direito por minha causa, de pessoas que sonhem ser promotor de justiça por minha causa. Não estou falando isso em ar de pedância e nem de arrogância. O que eu estou te dizendo é que nós, educadores, temos o dever de motivar, inspirar e de ser um exemplo. É muita responsabilidade. Nós vamos guiar as próximas gerações. E eu preciso que todo professor tenha esse sentimento de pertença. Porque no duro, talvez eu não estivesse aqui em Ariquemes se eu tivesse tido olhares outros, se eu tivesse olhado para o tempo que demora a chegar, o tempo que demora a voltar, qual é o valor que vão me pagar. E a relação com o conhecimento é uma relação mais pura. Mas posso te dizer uma verdade? Quanto mais pura é a sua relação com o conhecimento, eu não sei se você acredita nisso, eu vou dar um nome de universo, do todo. O universo move poderosamente pessoas, coisas e acontecimentos. E a lei desse universo é uma lei de vibração interna. Eu vibro tanta gratidão ao conhecimento que o conhecimento insiste em me abençoar. Quanto mais eu penso assim, olha, eu não vou querer, o conhecimento vem e fala, eu te abençoo. Porque a relação com o conhecimento é uma dádiva. E ele te abençoa de múltiplas formas. Eu não estou falando de prosperidade econômica. Eu estou falando, hoje de manhã eu estava refazendo a matrícula da minha filha. E a mãe dela perguntou assim, não, se Deus quiser, nós sempre vamos ter condição de deixar ela numa boa escola. Deus vai te abençoar para você ganhar muito dinheiro. Eu falei assim, olha, o que eu queria mesmo é que Deus me abençoasse para que eu tivesse longevidade, para eu transmitir para a Liz todos os valores que eu subjugo que seja importante. Eu não preciso de mais prosperidade, eu preciso de longevidade e de tempo de vida. Tanto é que eu fiz uma tabela de convívio com ela, onde no ano de 2023 eu quero conviver com a minha filha 50% do tempo. Eu não vou ficar viajando no país. Quem precisa da minha filha agora dos 5 aos 7 anos é o momento de estabelecimento da formação psicológica dela. A mulher forte, que ela vai ser aos 18 anos, aos 15, aos 16, vai ser moldada agora nesses próximos 2 anos. Eu não posso estar viajando no Brasil inteiro. Então, no dia 15 de novembro agora, eu saio de todas as redes sociais. Eu passo... Dani, mas você tem 70 mil seguidores. Você recebe convite do Brasil inteiro. Lá você pode vender seu livro. Como que você vai saber? O nome da menina é Liz Salles. É um ser. E eu vou poder ler nesses próximos 6 meses. Eu vou poder me recluir para as minhas melhores reflexões. Vou poder reler aquilo que marcou minha vida. Que a releitura de um livro é como a redescoberta de um grande amor. Então, veja que vida interessante. Dani, e por que você está me contando tudo isso? Porque quem me deu isso foi a menina e a filosofia. Senão nós não estaríamos começando. Olha a dedicatória dela e a gente encerra o nosso diálogo, né? Liz, ao dormir, eu sempre lhe conto fábulas infantis. No final da história, você me abraça forte em apreensão, arregala os olhos em medo e pergunta, pai, se eu estiver com você, o lobo não me pega, né? Ela me perguntou isso. E ao som, o coraçãozinho dela disparava, ao som do galope do seu coração, eu sempre lhe digo, não, filha, o abraço do papai é casa de tijolos, por causa dos 3 porquinhos. Então, algo mágico acontece. O seu espírito trota a bonança. O seu abraço apreensivo de medo laceia, enquanto os seus olhos cambiam ao sossego. Filha, agora olha a frase. Pensa ela lendo isso aqui daqui a 10 anos.
Os seus medos sempre terão medo dos nossos abraços. Saiba que não há nada no mundo que pague ou revele o que você me mostrou pelo seu olhar. Esse livro é lindo. Você podia pegar esse livro nessa primeira parte e jogar o resto fora. Obrigado por compartilhar isso com a gente. Infelizmente mesmo a gente tem que encerrar. Eu não quero ir embora, eu quero ficar aqui. Mas nós temos lá os nossos alunos todos esperando. Agradecer, né? Ao Supera, a presença, ao Supera, a Academia da Mente, que disponibilizou esse lugar pra gente, né? Fazer o podcast. Então, e olha, para que nós possamos concluir aqui, eu sei que daqui a uns dias vão surgir grandes temas, vão surgir grandes inquietações. E eu quero que vocês tenham em mim um parceiro do canal. No dia que tiver uma grande reflexão a ser debatida, algum diálogo que vocês acham que mereça um olhar mais fraterno, mais crítico, eu sei que às vezes eu sou ácido, mas eu vou ficar muito feliz em trocar ideia. É assim que nós vamos ter a nossa revolução, nessas ideias que transitam, que afetam. E muito obrigado pelo convite. Nós agradecemos.